Olá, terceiro ano! Nós estamos aqui hoje para darmos continuidade nas disciplinas do livro 3. E hoje nós vamos falar em Geografia, lá na página 184, sobre a água na agricultura. Como é que isso acontece? Bom, grande parte dos alimentos que a gente come diariamente, eles possuem água em seu processo de produção. Vocês sabiam disso? Então, a alface tem dos 250 litros por quilo, o arroz 2.500 litros por quilo, a batata 1.040 litros por quilo, a laranja 150 litros por quilo, o chocolate, cacau 1.700 litros por quilo, a banana 160 litros por quilo. Além disso, agricultura e pecuária, elas são atividades o quê? Humanas, que mais utilizam água em sua produção. Bom, o que é agricultura? O que é pecuária? A agricultura é uma atividade econômica que diz respeito à plantação de vegetais. A pecuária é uma atividade econômica que diz respeito à criação de gado. Certo? Então, vejamos aqui. O que é água virtual? Água virtual é a quantidade de água que é gasta para produzir um bem, produto ou serviço. Ela está embutida no produto, não apenas no sentido visível da coisa, né? Mas no sentido físico também. No sentido virtual, considerando a água necessária aos processos produtivos. É uma medida indireta dos recursos hídricos consumidos por um bem, como nós vimos ali a quantidade de litros em cada produto. Na página 185, nós vamos falar sobre agrotóxicos e fertilizantes. O que é isso? Agrotóxicos, produtos químicos aplicados nas plantações com o objetivo de reduzir a incidência de insetos ou plantas indesejadas para proteger os alimentos. Fertilizantes são adubos artificiais que aumentam a produtividade da plantação. Vai fertilizar e vai aumentar a produtividade dessas plantações. Também nós vimos a irrigação. Irrigação é o fornecimento controlado de água para as plantas, certo? Bom, essa irrigação ela está relacionada a um grande desperdício de água, principalmente pelo uso de técnicas de irrigação inadequadas. Nós vamos observar na imagem lá na página 185, vista pelo satélite, um deserto na Arábia Saudita. Página 185, vista por satélite, na Arábia Saudita, tá? A irrigação, certo? Na página 186, nós damos continuidade aqui falando sobre o desflorestamento. Bom, o que significa isso? São retiradas da floresta para diferentes finalidades. Aí nós temos uma imagem, mostrando a água das chuvas que vai levando a terra solta. E depois as áreas desflorestadas e depois o rio vai sendo soterrado. Mostra parte por parte. Mais abaixo, mostra a mata que filtra a água de chuva e o rio consegue fluir e as raízes seguram a terra. Então, o desflorestamento ele faz com que o solo fique exposto e, com isso, as chuvas ficam facilmente carregadas por dentro dos rios, gerando um processo de assoreamento, nós já falamos isso no livro 2,
que é quando o leito de um rio se torna mais raso por causa de um acúmulo de detritos. Por isso, a manutenção das matas cilares é fundamental. As raízes dessas matas mantêm o solo muito úmido e firme, e aí evita que o movimento das águas carregue esse solo. Esse é o procedimento, tá? Mata ciliar, o que significa isso? É a mata que fica às margens dos rios, ok? Na página 187, nós vamos dar continuidade falando sobre declividade e partículas. Declividade declividade e partículas. Declividade é inclinação em relação a um terreno, e partículas, fragmentos pequenos em pequenos pedaços. Então vamos lá. Quando um terreno apresenta uma característica, né, uma característica muito grande, né, dentro da agricultura, ele faz com que a água de chuva escorra superficialmente com maior velocidade e assim ele acaba por carregar partículas do solo para outros locais. Esse processo chama-se erosão. Outro fator importante são as nascentes e os cursos de águas. É a agricultura praticada em terrenos com grande declividade, né? Que já vimos ali que a declividade é inclinação em relação a um terreno. Mais abaixo tem as técnicas de plantação. Aí vem falando sobre as curvas de nível, que é o plantio, né? Como é feito, e aí mostra as curvas, né? Do plantio no terreno, a velocidade como a água passa, né, infiltra no solo com maior facilidade. Já os terraços, o plantio ele é feito em escadas, né, com o mesmo objetivo, né, o objetivo das curvas de nível para reduzir a capacidade da água, da chuva e transportar o solo. E é bastante utilizado nas áreas lá na Ásia, tá? Nas áreas íngremes da Ásia. Também tem o plantio direto. O plantio direto ele é feito sobre os restos da cultura anterior. É a palha que se acumula na superfície do solo e reduz os impactos de águas de chuva. Vamos ver aqui, ó, curvas de nível, terraços e plantio direto, tá? Curvas de nível, terraços e plantio direto. Aqui, ó, nas imagens, como é que acontece, tá? Já na página 188, nós vamos fazer uma leitura sobre os produtores de água, que eles investem na proteção do solo e do florestamento. Bom, no Brasil são pelo menos 60 projetos, envolvendo mais de 2.000 produtores que garantem o abastecimento de 35 milhões de pessoas. Esse é o princípio dos produtores de água, investir na proteção do solo e do reflorestamento com uma poupança natural. Na época da chuva, as raízes retêm a água na terra. Se essa água infiltrou e vai caminhar pelo solo, ela só vai chegar no nascente no leito do rio. 4, 5 meses depois, que é quando está fora do período chuvoso e é preciso de água, explica Devanir dos Santos, coordenador do Programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas. Em todo o Brasil, em 5 anos, mais de 1 milhão de mudas foram plantadas nos programas de produção de água e a natureza responde rápido. Em uma fazenda só tinha mato e areia
A nascente tinha sumido. Agora a água brotou do solo e está pura e limpa, alimentando o córrego da região. Bom, o que significa leito, gente? Leito é um espaço ocupado pelas águas, caminho que o rio percorre, tá? Vai passando pelo rio e vai percorrendo, e aí é chamado de leito, tá? Esse caminho de águas. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Tenham entendido essa explicação em relação à água na agricultura. E eu vou deixar anotado aqui as atividades direcionadas para casa no livro e nas fichas, tá? Respondam com paciência, tá? Leiam devagar, procurem entender, tá? E vocês vão conseguir fazer com sucesso. Beijo!